Pedro então ele responde no verso 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele faz uma clara referência ao Salmo 90, verso 4, e ele afirma que um Deus infinito, ele não está limitado ao tempo, como nós estamos limitados. Deus pode esperar 1000 anos, como nós esperamos um dia, mas Deus pode fazer em um instante aquilo que nós não conseguiríamos fazer em 1000 anos. Deus não está limitado como nós estamos. E ele continua, verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. A promessa do retorno de Jesus não está fora do seu cronograma. Bem, é verdade, existe um texto de Ellen White que diz que se tivéssemos feito a nossa parte, Jesus já poderia ter voltado. Mas nós não podemos entender esse texto como Deus marcando a data, chega perto do dia e fala, não, o povo não está pronto ainda, marca outra. E aí marca outra, chega perto, não, ainda não está pronto. Porque senão nós anulamos um atributo de Deus chamado onisciência. Aqui nós podemos entender que desde o princípio, Deus gostaria de vir o quanto antes, mesmo não sofrendo a ação do tempo como nós sofremos, Ele queria vir o quanto antes, mas marcou no tempo certo, conhecendo as nossas falhas, conhecendo a nossa fraqueza, conhecendo a nossa impotência humana, a nossa dificuldade. Ele marcou no tempo certo, para que todos pudessem ter a oportunidade da graça oferecida por Ele. Pastor, mas por que Ele não marcou antes? Teria evitado tanta coisa. Teria evitado uma pandemia. Por que Ele não marcou antes de uma Segunda Guerra Mundial? Antes de uma Primeira Guerra Mundial? Teria evitado tanta morte, tanta destruição. Amigos, nós não temos as respostas para todas as perguntas, mas uma eu tenho. O que teria acontecido se o retorno de Cristo Jesus tivesse acontecido antes da Primeira Guerra Mundial? O que teria acontecido se o retorno de Cristo Jesus tivesse acontecido antes do desapontamento em 1844? Sabe o que teria acontecido? Nenhum de nós existiríamos. Nenhum de nós teríamos vindo à existência. E se você não tivesse sido gerado e vindo à existência, não haveria possibilidade de vida eterna para mim e para você. Afirmo, nós não temos todas as respostas quanto ao porquê da data não ser antes. Mas uma eu posso afirmar, Ele não marcou antes do dia que você foi gerado, porque Ele queria que você viesse à existência. Ele queria que você surgisse dentro da história desse mundo. Antes de você nascer, os seus dias eram contados, a palavra diz. Antes de você vir à existência, Ele conhecia o seu rosto. Ele conhecia as características que você carrega, e Ele decidiu não vir antes do dia do seu nascimento, para que você surgisse e fosse gerado na história desse mundo. Não retarda o Senhor a sua promessa, o texto afirma, mas o texto continua e ele diz, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O texto diz, Ele é longânimo para convosco. Quando Pedro está escrevendo, ele está direcionando essa carta para uma igreja. Se Deus ainda não voltou, não é por causa da sua indiferença, não é por causa que Ele é impotente. Se Deus ele ainda não retornou, o texto nos fala, é por causa da sua longanimidade, é por causa da sua graça, é por causa do seu amor, porque Ele sabe, tem ciência, que se Ele tivesse voltado ontem, algumas pessoas que estão aqui não teriam a vida eterna. Ele não voltou antes do dia em que você foi gerado, porque Ele queria que você viesse à existência. E se Ele não voltou antes desse momento, é porque Ele tem a ciência de que algumas pessoas precisam tomar uma decisão, de que algumas pessoas precisam entregar de fato a vida completamente a Deus, precisam reorganizar a sua vida, precisam realinhar com base no seu retorno. Se Deus não voltou, não é porque Ele é omisso, não é porque Ele é indiferente, não é porque Ele percebe ou não percebe o seu sofrimento, não é porque Ele está querendo deixar a humanidade pagar um pouco mais do preço, não é por nada disso. Se Deus ainda não voltou, o texto nos fala, é pela sua longanimidade, é pela sua graça, é pelo desejo que mais pessoas aceitem de fato, verdadeiramente, e se preparem para morar com Ele.
Alguns usam o tempo da longanimidade de Deus como desculpa para não acreditar nele. Alguns usam esse tempo, que é um tempo emprestado, para viver a vida se orientando apenas para si nos anos que vai passar nesse mundo. Alguns usam esse tempo de graça e de misericórdia apenas para ficar correndo como quem corre atrás do vento das coisas desse mundo. Queridos, eu não nasci num lar adventista. A maioria aqui sabe disso. E um dia, eu conheci nessa igreja a mensagem de que Cristo Jesus um dia iria voltar. Existem muitas pessoas aqui que foram importantes nesse processo, eu consigo ver algumas aqui. E por isso um dia eu decidi ser um pastor, com base na influência que essa igreja teve sobre a minha vida e a sua mensagem. Mas o meu coração, ele se parte em muitos momentos, porque parece que de alguma forma nós vamos nos distanciando dessa promessa, que em breve se tornará realidade. Parece que nem muitos vivem já de acordo com essa grande realidade que Cristo Jesus vai voltar. Parece que em muitos momentos nós temos a tendência de viver uma vida dupla, de brincar de sermos cristãos, somos de fachada, talvez um dia, 2 na semana. E eu quero falar para você, desperta, porque em breve Jesus vai voltar. Eu estou falando para você que passa por alguma dificuldade, para você que carrega dores, marcas, traumas, segura firme, porque em breve Jesus vai voltar. Eu estou falando para você que já perdeu alguém que você ama, sente a dor da separação, sente a dor da distância, segura firme, porque em breve vai acontecer um grande reencontro, Cristo Jesus vai voltar. Eu estou falando para você que não esperou que chegaria a aposentadoria, que ouve essa mensagem dos seus avós, que ouviu dos seus pais, e não pensou que chegaria no ano de 2022, pode parecer que está demorando um pouquinho mais do que você está imaginando, mas fica firme, porque em breve Jesus vai voltar. Ele não mente, Ele não erra, Ele não falha. Humanamente pode parecer que Ele está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, mas a grande realidade é que eu e você só precisamos esperar o tempo da nossa vida, 70, 80, 90 anos. E se Jesus não voltar nesse tempo, a Bíblia diz que será como um piscar de olhos. Abriremos os nossos olhos e veremos Cristo Jesus dizendo: filho, vem entrar comigo no meu reino, vem entrar comigo para viver para sempre comigo, num lugar onde nunca mais vai ter lágrima, morte, tristeza, nem dor. Vem. A gente não pode parar de pregar essa mensagem, a gente não pode parar de viver essa mensagem, a gente não pode parar de orientar a nossa vida com base na expectativa da volta de Cristo Jesus. E por isso eu quero fazer um convite para você nessa manhã. O convite é simples. Se de alguma maneira essa mensagem, ela começou a se apagar no seu coração, toma o desejo de reaquecê-la, porque o tempo está próximo. Se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida completamente ao Senhor Cristo Jesus, saiba que você vive na longanimidade do Senhor. Hoje é o dia, se entrega a Ele. Está esperando o quê? Quanto tempo mais você vai precisar? Se entrega. Terceiro convite: se você é um filho de adventista, deixa de ser um filho de adventista e toma a sua decisão. Deixa de ser um filho de adventista e se entrega de verdade a esse Salvador. Eu vejo um fenômeno no tempo de vida que eu vou tendo dentro da igreja. Acontece atentado de 11 de setembro. Eu lembro, eu estava ali na frente daquele prédio. Parecia que Jesus ia voltar no dia seguinte, na semana seguinte. Há um aparente reavivamento e depois esfria. Vem uma pandemia e parece que a igreja novamente se reaviva. E a pandemia passa. Parece que a gente vai se esfriando. E a pergunta que eu quero fazer para você é: até quando nós vamos depender de acontecimentos externos? Até quando nós vamos depender daquilo que acontece lá fora, para estar perto de Cristo, quando Ele entregou a vida por mim e por você e fala: filho, vive comigo, entrega a sua vida para viver comigo, entregue a sua vida completamente, vive ao meu lado, porque em breve eu vou voltar. Até quando vamos depender de acontecimentos externos, quando o Salvador e Criador do mundo veio a essa terra e entregou por mim e por você a sua vida? O cristianismo, ele nunca foi desassociado de uma missão, mas parece que hoje é possível ser cristão sem missão. Impossível.
Se nós aceitamos a Cristo, se nós decidimos preparar a nossa vida e o mundo para o seu retorno, nós estamos envolvidos na missão dele. Nós estamos envolvidos com ele completamente. Eu quero ler um texto para finalizar. Um texto de Ellen White. Ela diz assim: com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e de espera. Então veremos como foi curto esse período de provação e de espera. Você tem sofrimento? Segue. Talvez a vida saiu um pouquinho do curso que você imaginava, segue em frente. Talvez coisas aconteceram que você nunca imaginou e você carrega dificuldades, elementos que não gostaria, segue. Porque em breve a esperança se tornará realidade e se cumprirá o texto de Paulo aos Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Em breve Deus vai revelar glória na sua vida. Cristo Jesus vai voltar a essa terra, nos encontraremos com Ele e viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o seu desejo? Você quer se preparar para esse momento? Você quer entregar a sua vida completamente a Ele? Você quer reorganizar a sua vida com base nessa expectativa? Nós vamos cantar uma música nesse momento para finalizar. E se for o seu desejo, eu quero te convidar a cantar em pé essa música. No momento em que você quiser, nós vamos louvar, nós vamos cantar. E se esse de fato é o seu desejo, se hoje você toma essa decisão, se levante e vamos cantar em pé essa música. Sempre eu estarei.
nós vivemos no tempo ainda dessa longanimidade. Mas haverá um dia em que o destino eterno de todos nós será fixado para sempre. E hoje, mais uma vez, Deus dá essa oportunidade de nós nos entregarmos completamente a Ele. Se você não se entregar a Cristo, você vai se entregar a quem? Se você não seguir a Cristo, você vai seguir a quem? E se você não esperar a Cristo, a quem você vai esperar? Em breve, uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, ela vai aparecer no céu. Ela vai aumentar. E nós veremos que essa nuvem será formada por Cristo e milhares de anjos. E Ele vai dizer: filho, filha, acabou. Acabou toda a dor, acabou todo o sofrimento, acabou toda a angústia, acabou toda a miséria, toda a separação, toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a depressão, todo o desemprego, todo o medo acabou. Agora vai começar a melhor parte da sua existência. Você vai viver comigo eternamente, num novo céu e numa nova terra. E para sempre, você será ovelha do meu rebanho, que nunca mais terá sede nem fome, porque eu te saciarei. Eu cuidarei de você. Prepara-te, o Senhor logo vem. Prepara-te, o Senhor Cristo Jesus logo vem. O que precisa ser mudado, o que precisa ser reorganizado, não é amanhã, não é na próxima semana. A partir de hoje, reorganiza e orienta completamente a sua vida, com base nessa maravilhosa esperança, porque em breve esse céu vai rachar no meio, Cristo Jesus vai voltar e viveremos com Ele para sempre. Senhor Deus, quão maravilhosa é essa esperança, e quão maravilhoso é saber que em breve a esperança se torna realidade. Veremos o nosso Salvador face a face. Ainda sofremos nesse mundo, Pai, carregamos traumas, dores, feridas, mas te agradecemos porque ainda há longanimidade, ainda existe graça, ainda existe perdão. E nessa manhã, Pai, nós nos levantamos, afirmando diante do universo que nós aceitamos a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e queremos, Pai, orientar a nossa vida unicamente com base no Senhor. Pai, nos ajuda a tirar aquilo que é necessário da nossa vida. E se nós humanamente, Pai, não temos forças nesse momento, Pai, nós pedimos ao Senhor: arranca, Pai, da gente aquilo que vai nos impedir de chegar no céu, para que unicamente a Sua